Está no ar o programa Estação Saúde, um espaço dedicado a levar até você informações para a prevenção de doenças e dica de bem-estar. É grande o número de mulheres que apresentam miomas. Muitas só ficam sabendo disso quando o médico levanta o histórico, faz o exame ginecológico ou pede um ultrassom, por exemplo. Em geral, elas se assustam quando tomam conhecimento desse diagnóstico, porque imaginam que é a chegada de um tumor maligno. Não se conhece exatamente a causa dos miomas, mas sua incidência diminui depois da menopausa e que responde bem ao tratamento. Para falar sobre o assunto, tirar todas as dúvidas, eu recebo aqui no estúdio hoje Dr. Mário Caporal e Dr. Fábio Caporal. Ambos são imaginologistas. O programa só está começando e você é o nosso convidado especial a partir de agora. Bom, doutor Mário, doutor Fábio, obrigado pela presença, seja bem-vindo novamente. Eu que tenho que agradecer, estou aqui à disposição para levar para os telespectadores essa mensagem, o que vem a ser um mioma uterino ou fibroma uterino. Doutor Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Sempre uma grande satisfação fazer parte desse programa e trazer um pouco mais de conhecimento à nossa comunidade. Muito bem, antes de a gente falar propriamente na questão dos miomas, vamos conhecer um pouquinho o útero, né? Esse órgão feminino, começando com o doutor Mário, explicando para a gente anatomicamente qual é a função desse órgão importante, doutor. O útero é um órgão de reprodução feminino que tem um aspecto de uma pera, ele é alongado, tem o seu corpo, tem o seu colo uterino e as trompas. O útero se constitui anatomicamente de uma estrutura muscular, um músculo, né? Muito importante. Então, saber o que consiste o útero. É composto por uma estrutura muscular e tem uma camada interna conhecida como endométrio, que se descama todo mês durante o ciclo menstrual. O útero é, na realidade, o templo da vida, porque se estamos aqui hoje, porque um dia fomos gerados e a nossa vida foi gerada dentro do útero. O útero tem a capacidade de proteger. Somente a mulher tem esta capacidade de gerar, de dar a procriação e fazer com que a nossa espécie passe de geração em geração. Então, a importância do útero sadio como um órgão reprodutor é muito importante. E no transcurso da vida da mulher, algumas intercorrências podem ocorrer. E é muito importante que elas possam saber e conhecer, saber prevenir e tomar as medidas adequadas para que ela possa continuar, na realidade, sendo a fonte da procriação, da gestação, gerando filhos sadios e com satisfação. Doutor, o senhor falou, encerrando o seu comentário, da questão dos filhos. Talvez é o grande susto das mulheres que, de repente, recebem esse diagnóstico do mioma, é correr o risco de não poder ter mais filhos. Inclusive, a doença, falando com o doutor Fábio, ela está incidente mais, né, no período reprodutivo mesmo, né? Preocupação, talvez, dos médicos com relação a esse problema nessa faixa etária. Atinge quantos % das mulheres no Brasil os miomas, por exemplo? Atinge? Bom, a doença miomatose uterina atinge cerca de 30% das mulheres de idade fértil. Isso começando a partir dos 20 anos, sendo que a idade também é proporcional à incidência, né? Quanto mais velha a paciente, maior a incidência, chegando a um pico e descendo, né, após a menopausa, porque o que acontece? O mioma, ele depende do hormônio feminino. Então, a partir da menopausa, a gente não tem mais o hormônio feminino que ele depende para se manter e para crescer. Então, após a menopausa, ele acaba reduzindo e a gente acaba não conseguindo mais vê-lo, né? Então, o que a gente tem que ter em mente? Os fatores de risco para a doença miomatose uterina, o que são? Etnia negra, principal, tá? Obesidade, vem aí também a grande doença do século, né? Obesidade.
não ter gestações, mulheres nulíparas, como a gente chama. Então, assim, porque a progesterona tem um fator protetor, assim, no útero, sabe, em relação ao mioma. Então, não ter gestações aumenta o risco de miomatose uterina. Tá? Então, esses são... E a história familiar. A tendência familiar também é importante. Então, esses são a população de risco, né? Essa é a população de risco para a doença miomatosa uterina. E em relação à fertilidade, tá? Nem todos os miomas cursam com infertilidade. Tá? Vai depender do quê? O número de miomas, o tamanho e a localização. Os miomas localizados dentro da cavidade endometrial, que é esse mioma que a gente diz que é o submucoso, tá? Que está ali enunciado, ele cursa mais frequentemente com a infertilidade, com a incapacidade de gestar, daí no sentido de a paciente não consegue engravidar. E os outros, como o intramural, é mais com o risco de abortamento. E também vai depender, não é todo mioma intramural que vai cursar com abortamento. Vai depender também do número, como eu falei, do tamanho e da localização. Aqueles localizados na região mais inferior do útero, perto do colo, cursam estatisticamente mais com abortamento do que os outros. Tá? Existe algum que é mais comum, doutor? O intramural é mais comum. De todos, a localização intramural é a mais comum, disparadamente ela é a mais comum. E na gestação, por eles ter esse fator assim dependente do estrogênio, ele também pode ter um crescimento durante a gestação. Então, o paciente que tem uma doença miomatosa uterina tem que ter um controle, né, desse mioma durante a sua gestação e até durante a menacne, que é essa fase reprodutiva, para ver se vai ter crescimento, localização e número, né? Tá certo, a gente vai fazer uma pausa no programa, dentro de instantes a gente traz mais informações sobre o nosso tema de hoje, que são os miomas uterinos. A gente recebendo hoje o Dr. Fábio Caporal e o Dr. Mário Caporal, ambos imaginologistas. A gente faz uma pausa rápida e a gente volta já.